Bom, vamos falar sobre transações. Estou utilizando aqui o banco de dados Postgres versão 16. Vamos executar aqui só uma consulta para ter a informação exata que estamos fazendo aqui. Então, hoje, dia 16/10, banco de dados Postgres 16 e usuário atual Postgres mesmo. Então, vou criar aqui dois DDLs. Vou verificar se existe a tabela e depois eu vou criá-la com uma estrutura nova. Nesse caso, vou só complementar esse comando aqui, que eu não quero que retorne erro. Então, executando aqui, ó, drop table, se existir contas bancárias, e cria a tabela contas bancárias, onde eu tenho o campinho número da conta, data de lançamento, valor histórico, valor e histórico, sendo que a data de lançamento já está como default. Vou criar aqui, criado. Bom, cada transação que eu executo, ou seja, cada linha que eu mando de insert é considerada uma transação para o banco de dados. O que isso quer dizer? Ele iniciou uma transação, executou o comando e gravou. Iniciou a transação, gravou. Iniciou a transação, gravou. Caso tenha alguma informação que tenha um erro, ele vai iniciar a transação, vai tentar inserir, vai gerar o erro e vai cancelar a transação. Esse é o processo normal, tá? Então aqui vamos simular uma sequência de registros. Eu tenho aqui vários lançamentos para essa tabela. Então eu tenho saldo inicial, PIX enviado, transferências entre uma conta e outra. Então eu vou executar cada uma delas. Se eu selecionar todos os comandos e executar, ele vai ser uma transação. Mas não é isso que nós estamos querendo fazer. Então, vamos lá, linha a linha. Primeira linha, executei. Segunda linha, executei. Terceira, eu estou apertando F5 aqui nessa interface, tá, nessa ferramenta. Então eu tenho todos os lançamentos aqui. Prontinho. Se eu fizer a execução aqui desse select, que é para verificar os registros, ele trouxe aqui cada uma das linhas que eu inserir, tá? Então tenho aqui bonitinho cada uma das informações e cada uma também no seu horário exato, incluindo o fuso horário. Bom, vamos supor que por um acaso acabe executando um delete ou até mesmo um update em todos os registros. Update from. Não, na verdade é só update. Update set o nosso atributinho aqui de valor igual a 0. Vamos executar. Executei, atualizei os 7 registros. Nesse momento aqui eu acabei de quebrar a minha base de dados. É a mesma coisa que se eu tivesse mandado um insert, um update em todos os nomes de clientes e colocasse João, por exemplo. Então todos os meus registros, repare que agora estão zerados, ou seja, eu perdi a minha informação. Como a transação é abrir, executar o comando e salvar, em muitos momentos você não consegue retornar, tá? Então para esse tipo de problema foi criado os tipos de comandos referente a transações, onde nós conseguimos manipular essa movimentação dos dados antes de gravar na base de dados. Então, como nós fizemos aqui esse pequeno desserviços aqui, né? Zeramos aqui a nossa brincadeira. Vamos apagar todos os registros. Vamos fazer um delete neles. Vamos apagar tudo novamente. Zerei os registros. Vou executar novamente cada uma das linhas. Esses dois registros aqui, ó, repare que eles são registro que tem que executar no mesmo momento, porque eu estou tirando de uma conta e adicionando em outra. Se eu selecionar as duas, como que ele vai fazer? Ele vai iniciar a transação e vai gravá-la no mesmo momento. Se eu der um F5 agora e fizer um select novamente na tabela, deixa eu tirar fora esse delete aqui que está fora de ordem. Marcar aqui que estou apagando todos os registros. E vou selecionar novamente. Lembrando que as duas últimas linhas eu executei ao mesmo momento. Repare que aqui, ó, mesmo executando, opa, vou colocar um order by aqui, data de lançamento, certinho, PIX, transferência. Repare que aqui, ó, apesar dele estar exibindo fora de ordem, repare que essa hora
é a mesma. Então, isso quer dizer o quê? Que eu executei no mesmo momento. Então, eu iniciei uma transação, gravei os 2 registros e salvei. Então, esses são os blocos de transações. Vamos fazer agora um modelo mais interessante para evitar o nosso update igual a 0. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó. Vamos pegar todos os registros novamente. Vou pegar todos esses registros aqui. Vou iniciar uma transação. Para iniciar uma transação, isso é conforme o banco de dados que você está utilizando. Tá? E alguns bancos de dados são Begin Tran, outros podem ser Begin Transaction, outros podem ser somente Begin, e em alguns casos pode ser até Start Transaction. Isso depende de qual banco de dados que você está utilizando. No nosso caso, estamos utilizando o Postgres, então vou utilizar o Begin. Begin, simplesmente assim, ó, executando essa linha, eu vou falar que ele está iniciando uma transação. Repare, ele só disse para mim que eu estou com Begin e tenho aqui uma transação iniciada. A partir desse momento, tudo que eu inserir aqui, eu vou estar executando somente memória. Tá? Então, eu vou executar isso aqui, ó. Inserir esses registros. Vou abrir uma nova seção aqui. Onde, se eu fizer esse select aqui, ó, que é o mesmo select das outras consultas, repare que aqui eu tenho agora um total de 14 registros. Se eu fizer o select aqui, ele tem somente 7. Então isso quer dizer que esses dados somente estão na minha seção, ou seja, na memória da minha seção. A partir do momento que eu estou trabalhando ali com eles, o meu banco de dados está trabalhando também com as outras informações, tudo, porém esses dados ainda não estão gravados, persistidos na estrutura mesmo do banco. Então nesse caso, a partir do momento que eu estou executando aqui, e se eu fizer agora um commit, que eu estou mandando gravar as minhas instruções, vou dar um F5 aqui, ó. Commit, ele gravou o registro, o mesmo select que eu tenho aqui desse lado, eu vou executá-lo novamente. Agora ele tem todos os registros lançados. Se eu fizer uma ordem por data de lançamento, eu tenho todos os registros lançados no mesmo horário. Então eu iniciei e gravei somente naquele momento. Apesar do outro lado estar mostrando que eu tinha alguns registros em outros horários, quando ele foi realmente para a base de dados, ele gravou no mesmo momento. Isso quer dizer que essa transação foi uma única com todos os registros. Legal, então aqui nós inserimos todos os registros de uma vez só, porém eu quero cancelar algo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, nesse momento eu vou limpar a minha base, vou usar até um truncate table, que é um comando DDL, tá? Definição de dados. Vou apagar aqui os dados dessa tabela. Zerei. Se eu buscar novamente aqui, ele já está zerado. E vou fazer novamente essa transação. Dá um tab aqui para ordenar. Então tenho vários inserts. Aí no final eu executei novamente aquele update, contas bancárias, set valor igual a 0. Prontinho, eu simplesmente estraguei a minha base. Continuo dentro da transação, tá? Eu não executei o commit. Se eu fizer um select aqui, contas bancárias, ele está vazio. Opa, pera aí, eu não executei o insert, vamos executar o insert mesmo aqui, ó, begin. Estou dentro de uma transação, vou dar insert, update, select, tudo zerado. Se eu fizer nesse ponto um rollback, ele vai cancelar tudo que eu fiz, tá? Porém, em alguns momentos eu não quero somente cancelar. Vamos supor que seja uma rotina muito grande que demore aí 2 horas para ser executada.
E eu tenho alguns pontos que eu posso voltar. Então, nesse caso, eu posso usar save points. Então, se eu chegar aqui e falar save point, vou dar um nome aqui, inserindo registros. E eu fizer aqui a rollback to. Vamos fazer de novo. Vamos lá. Peguei, iniciei a transação, inseri os registros e mandei um save point. Fiz o update. Legal. Se eu fizer um select aqui, está 0. Porém, se eu fizer um rollback e executar novamente o select aqui, ó, ele voltou o meu valor. E só nesse momento eu posso fazer um commit. Agora, se for selecionar essa tabela novamente, eu tenho todos os dados gravados. Bom, esse é o básico de uma DTL, onde nós podemos abrir uma transação e salvá-la ou cancelá-la no seu final.